Meus amigos do Povo Rural, estou recebendo o Dr. André Moreira, CRM 96971, para o nosso tradicional bate-papo do Espaço da Saúde. Temas muito interessantes e o Dr. André escolheu hoje um assunto muito importante, porque nós temos muitos atletas de fim de semana. O cidadão, no fim de semana, vai jogar bola, durante a semana toda, ele está ali sem fazer nada. Quando chega no fim de semana, ele vai jogar bola, vai jogar vôlei, vai andar de bicicleta, Isso. vai pedalar aí 40 quilômetros, 30, e de repente sente uma dorzinha no peito. E aí, doutor André, como é que é isso? Muito bom dia, amigo ouvinte. Bom dia, doutor Cristiano. Mais uma vez é um enorme prazer poder participar aqui do programa. E não podia deixar de trazer esse tema aqui que o senhor colocou, né? É a abordagem atualizada do atleta com dor no peito. Achei muito bom porque a gente fica aqui falando para todo mundo, né? Vamos fazer ginástica, vamos fazer ginástica. Ginástica é bom. Mas e aí? Deu dor no peito e agora, né? Então, duas tomadas rápidas eles colocam aqui, né? Que a abordagem do atleta com dor no peito é diferente da abordagem da população em geral, porque o atleta ele tolera uma sobrecarga maior no coração. Isso o atleta regular, né? Não o de final de semana que o senhor colocou aí, porque esse já é meio atleta. Agora, aquele atleta regular que faz atividade 3, 4 vezes por semana, então esse tem uma tolerância maior. E outra coisa assim que eles comentam aqui é o seguinte, então o atleta, por si só, ele já é considerado de baixo ou de médio risco, ele não é de alto risco, porque ele faz atividade física. Então, geralmente o atleta, ele é, de um modo geral, peso normal ou no máximo um sobrepeso, ele tem um batimento cardíaco menor, uma pressão mais controlada, colesterol mais controlado. Então, eles comentam aqui nesse artigo, que é do Colégio Americano de Cardiologia, publicado agora em 15 de agosto, é bem fresquinho. E eles falam o seguinte, que a angiotomografia de coronária é uma opção boa nesses casos, porque você já descarta se é ou não coronária, se é por causa de aterosclerose ou má formação das coronárias, e já dá um outro segmento nesse caso. Então, o atleta com dor no peito, a gente tem que descartar, pensar em trauma, bateu a parede do tórax, lesão por uso excessivo, você forçou demais uma musculatura, ela ficou doendo, refluxo gastroesofágico, problema do pulmão, broncoespasmo, obstrução da laringe, engasgou com alguma coisa e doeu, depois evoluiu com dor. E é claro, né, aí o perigo entra quando você fala do coração. Então, por exemplo, aquela pessoa que às vezes pode ter nascido com uma coronária anômala. Então, ao invés de ter uma coronária, uma para a esquerda, uma para a direita, as duas saem para um lado só. Isso pode acontecer. E às vezes a pessoa não imagina ou não pensa nisso. E na hora da atividade física, na hora que você força mais, tem uma fatalidade. Então, qual é a grande dica, né, por exemplo? É valorizar os sintomas. Isso a gente vê sempre nos casos de morte súbita, aquela pessoa que tem um mal súbito. Mas antes teve algum aviso, sentiu alguma coisa que não valorizou. Então, por exemplo, o atleta, ele pode ter pego uma gripe e foi pedalar. Saiu para, não, estava meio gripado essa semana, mas vamos pedalar, vamos lá. Saiu com a galera para andar 50 quilômetros. Só que essa gripe pode ter dado uma miocardite, uma inflamação discreta no coração. Isso vai aumentar o risco de uma arritmia grave. Então, por exemplo, a pessoa teve um sintoma de gripe, teve uma infecção, saiu para correr, fazer academia, pedalar, está se sentindo mal, não estou conseguindo acompanhar a galera. Para, dá uma descansada, respira, tem que valorizar os sintomas. Bom, e a criança? Pois é, então, também é uma coisa muito comum o pessoal encaminhar criança com dor no peito. Isso é... Geralmente o coração só dói quando você tem falta de oxigênio no músculo cardíaco. A não ser que a criança tenha nascido com uma malformação grave da coronária, a não ser que tenha nascido com um defeito grave no coração,
muito dificilmente a dor no peito na criança vai ser por ameaça de infarto. Então, quer dizer, a dor no peito na criança tem que investigar outras causas, como gases, prisão de ventre, cólica, por aí vai, entendeu? Até gastrite, é muito mais comum uma gastrite, refluxo na criança, esofagite, do que problema de coração, uma dor no peito, que seria uma coisa raríssima. Quer dizer, a criança está mais protegida. Sim, porque, pelo menos nessa questão de dor no peito, sim, que a criança pode ter, por exemplo, um sopro, nasceu com defeito, ela tem um sopro, mas não vai sentir a dor no peito. Então, a dor por falta de oxigênio, por isquemia no coração, é raríssimo em criança. Mas pode acontecer. Doutor André, é atividade física e insuficiência cardíaca medidas pelo dispositivo. Como é que é essa história? Também, eu gosto de pôr assuntos que um meio que complementa o outro, né? Já na outra ponta da história, né, aqui está falando sobre o uso de dispositivos. Então, por exemplo, o relógio que monitora, o aplicativo que monitora lá o cidadão que vai pedalar, que vai correr, que vai se exercitar. E aí eles viram o seguinte, que aquela pessoa, né, atividade física medida pelo dispositivo, sendo de moderada intensidade de atividade. Não pode ser aquela coisa assim, vou ir até a exaustão. Não, uma atividade de moderada intensidade num paciente com baixos fatores de risco. Eles foram ver isso a longo prazo e eles viram que a atividade física de moderada intensidade, numa incidência mais regular, diminuiu o risco de insuficiência cardíaca. Só fazer um parêntese, né? A insuficiência cardíaca, o que é insuficiência cardíaca? É a via final comum das doenças cardíacas. É a falência do coração, é o ponto limite onde o coração já não está aguentando mais e entra em falência. Seja por um sopro mais grave, seja por uma doença coronária mais grave, seja por uma inflamação, uma miocardite, uma cardite. Então, quando o coração vai entrando em falência, é a insuficiência cardíaca. E eles viram que a atividade física é um fator protetor contra a insuficiência cardíaca, sendo ela de moderada intensidade. Eles deixam claro aqui. E outra coisa, né, esses dados foram levantados de 94 mil pacientes. Número significativo. Sim, 94 mil pessoas do Reino Unido. E eles foram ver através dos dispositivos, né, quem fazia mais ou menos atividade, quem teve mais internação ou menos internação por insuficiência cardíaca. E realmente eles viram que as pessoas que se exercitavam de uma forma moderada tinham menos internação. Já a atividade física de alta intensidade, aí já é uma coisa mais seleta, né? Mais específica, não é para qualquer um. Você tem que ter um check-up mais assim a fundo para poder falar, não, vai se exercitar de uma forma mais intensa. E esses dados, né, sugeriram isso, que a população que faz atividade de moderada intensidade reduz insuficiência cardíaca. Bem, doutor André, agora eu vou falar de um tema que uso de estatinas para prevenção primária de doenças cardiovasculares em adultos. E olha, sou consumidor de estatina há algum tempo já. Vamos falar sobre isso. Confesso que a estatina ela é tão promissora e ela já foi demonstrada ser o remédio que mais reduz o risco de infarto. Então, se você tivesse que escolher um remédio para prevenir a evolução de infarto, a incidência de doença coronária, a estatina ela aparece como número 1 em termos de prevenção. Confesso que eu tenho vontade de tomar também, apesar do colesterol ser normal. E aí, tive a felicidade de participar de um simpósio que teve sábado agora, de um grupo que é famoso na internet aí, Cardio Papers. É um pessoal bem bacana, bem moderno, um jeito moderno de ensinar. E eles comentaram o seguinte, lá teve um aluno do professor Braunwald, que é o maior publicador, o maior cardiologista da história recente.
E o Braunwald fala o seguinte, que a estatina, o remédio de colesterol, ele pode transformar a realidade, assim, a longevidade das pessoas. Então, ela é um remédio capaz de, reduzindo o risco de infarto e derrame, que são as doenças que mais matam, esticar talvez a longevidade para os 100 anos. Isso foi a fase do professor Tomara que seja certo, hein? Braunwald. Não, tudo indica que sim. E eles criaram aqui a força-tarefa, né? Nos Estados Unidos, quando surge um tema bem pontual, eles criam lá a Task Force, que é a força-tarefa para investigar se realmente vale a pena, para poder tornar isso uma coisa nacional, uma diretriz, como a gente chama aqui. E nessa força-tarefa, eles foram investigar o uso da estatina na população com mais de 40 anos e sem doença cardiovascular prévia, para ver se realmente isso iria diminuir o risco. Eles acompanharam durante 10 anos para ver se surgiria alguma coisa, algum indício de doença cardiovascular. E aí eles viram o seguinte, que as pessoas que participaram do programa, pelo score de risco global, eles fizeram um score de risco global primeiro, eles tinham um pouco mais de risco pelo score global, mas não tinham doença cardiovascular. E eles viram que a estatina, sim, teve a possibilidade, né, conseguiu reduzir o risco de doença cardiovascular, que seria o infarto e o derrame. Mas, em pessoas de idade, que não tinham doença cardiovascular ainda, não demonstrou benefício. Porque, se a gente usar a lógica, a pessoa foi até os 76 anos, que é um ponto de corte aqui que eles usaram, sem ter nada. Agora que você vai prevenir, deixa seguir o curso natural, que às vezes é melhor. É igual, às vezes eu atendo pessoas com 80 anos, aí eu falo, a pessoa fala, meu coração não é bom. Eu falo, claro que é, o senhor está com 80 anos. Quem não tem um coração bom não chega aos 80. Mas, e aqui eles falam o seguinte, que os malefícios da estatina na população de 40 a 75 anos são pequenos em relação ao benefício que ela pode causar. Mas mais estudos são necessários para realmente, como o senhor disse, afirmar com uma certeza mais categórica. Mas sem dúvida nenhuma, a estatina já se comprovou em alguns estudos, se não me engano, o estudo Asteroide, por exemplo, um deles, que comprovou através da tomografia intracoronária que reduz a placa. Então eles deram a rosuvastatina para um grupo de 50 pessoas e viram que a placa regrediu só com o uso da rosuvastatina. Bom, é importante também a gente deixar o alerta que a senhora e o senhor que estão nos ouvindo não vão tomar rosuvastatina sem orientação do seu cardiologista. Sim, apesar do que eles falam o seguinte, que um dos problemas, entre aspas, seria o colesterol baixar demais, mas não se viu, pelo menos que eu tenha lido até agora, nenhuma complicação com relação a isso. Mas é claro, realmente, se a pessoa não tem nenhum fator de risco, não tem por que tomar o remédio. Daí, mais uma aula aqui do Dr. André Moreira, como sempre, trazendo assuntos aí interessantes, e o coração, que é uma das doenças que mais mata no Brasil Sim. e no mundo, né? É. Então, os cuidados, importância do exercício, tudo moderado e tudo. Doutor André, microfones da 99 para suas despedidas, prometendo retornar na semana que vem. Mais uma vez só tenho a agradecer, espero que você que está aí nos ouvindo tenha gostado. E realmente é isso, né? São dicas, na realidade, para ter mais longevidade. A gente já deu várias dicas aqui, agora tá mais um estudo comprovando que a atividade física moderada reduz a chance de insuficiência cardíaca, que em última análise nada mais é do que uma falência do coração. O que isso quer dizer, trocando em miúdos, né? Você que tem um problema leve ou moderado no coração, faça atividade física, que isso vai reduzir o risco de insuficiência cardíaca ou minimizar isso. Então é isso, até semana que vem. Muito obrigado, doutor André Moreira. Semana que vem está de volta.